próximos 90 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 90 minutos com um debate franco e aberto. Agora nos 96.5, debate da vida. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos conectados aqui conosco no 96,5 Rádio Vida. E é um prazer ter vocês conosco aqui para mais um Debates da Vida. Você que está no seu carro, ouvindo a gente pelo aplicativo da Vida, no site, ou você que está no YouTube já, para deixar ali registrado seu comentário, votar na nossa enquete, seja muito bem-vindo e é um prazer ter você conosco para mais um Debates da Vida. Hoje um tema muito especial, eu tenho certeza que vai edificar demais a sua vida, então permaneça conosco. A vida tem esse propósito de servir ao corpo de Cristo com debates, com ensino, nos ajudando aí no propósito de crescermos em graça e em conhecimento também. E hoje vai ser muito especial, então pega esse link já, você que está no YouTube, pega esse link, mande lá nos seus grupos, dos seus amigos, no grupo da igreja, dos obreiros, dos pastores, e vem com a gente para debater juntos, deixar registrado sua opinião também. Pastor Cláudio Apolinário não pode estar junto conosco devido à lei eleitoral. Ele que aceitou o desafio de ser pré-candidato aqui na cidade de São José como vereador. Ore por ele, por sua casa, também pela igreja. E estamos aqui nessa missão hoje de fazer a mediação desse debate com uma mesa muito especial. Dois amigos pastores também aqui conectados conosco para esse programa debater conosco a despeito do tema. Anote aí então, hein? Não estudar a Bíblia gera falta de fé? O que você acha, meu irmão, minha irmã? Não estudar a Bíblia gera falta de fé? Nós vamos ver aqui o que os nossos debatedores vão trazer para a mesa, para a pauta. Do meu lado direito, pastor Ronald. Seja bem-vindo, pastor, bom dia. Amém, a paz do Senhor para todos os irmãos, pastor Tiago, pastor que está conosco hoje, né? Aos pastor Daniel, meu pastor em Jacareí, meus alunos também. Jacareí São José, saudações. Eu não aguento essa turma que tem aluno, pô. Aí eu já saio perdendo. E do meu lado esquerdo aqui, queridão demais. O canto do ringue. Apóstolo Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Maravilha, bom dia a todos. Fique ligado na vida aí. Vida tudo de bom. Aproveitar e mandar um abraço ao pastor Cláudio Apolinário. E com certeza vai ser um tempo especial aqui, mas eu já anotei, a galera que me coloca com alguém, sempre tem 200, 300, 1000 alunos, aí eu vou ganhar nunca. Exatamente. Meus irmãos, a sua participação é muito especial para nós. Então deixe lá no YouTube o seu registro, mande seu alô, seu comentário. Nós vamos aqui durante toda a programação fazer a leitura dos nossos amigos e irmãos que estão conectados conosco, os nossos alunos, por que não? Aí, ó, então fala, eu quero mandar um abraço para os meus alunos também. Tá todo mundo mandando um abraço para os alunos, vou mandar um abraço para os meus alunos também. Então fique conosco, não perca nenhum momento, nós vamos aqui agora dar os 2 minutos iniciais. Você já conhece, já sabe como funciona, né? Os nossos debatedores vão ter aqui 2 minutos iniciais para deixar aqui registrado sua opinião inicial, já debatendo sobre o tema. Não estudar a Bíblia pode gerar falta de fé? Então já vou passar para ele aqui. Apóstolo Paulo vai ter 2 minutos. Ó que chique, hein, gente? Apóstolo Paulo. Olha aí, hein? 2 minutos para iniciar. Mas não é aqui. o de Damasco, de Tarso, não é aqui de Cruzeiro. Mas tá bom demais. Maravilha. Apê, 2 minutos para inicial aí. É uma coisa que qualquer área da vida, se você não estuda, você não é bom naquilo. Qualquer área da vida que você não se aperfeiçoa em estudar, você não é bom naquilo. E a fé é como um músculo, ela tem que ser exercitada. Ela, para ser exercitada na prática, ela precisa ser ouvida, aprendida. Jesus disse, não sejais apenas ouvintes. Ele disse, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. A partir do momento que eu sento para ouvir alguma coisa, eu estou aprendendo, ou no mínimo, me dando o direito da crítica, o direito da avaliação, o direito da pergunta. E nós temos aí uma pessoa muito conhecida, o Augusto Cury, que estudando para provar que Deus não existe, se converteu. Então, eu acredito sim,
Se você não estudar a Bíblia, você vai comprometer a sua fé. Tá bom, 1:12. Isso aí, 1:12, vai deixar tempinho para falar depois, né? Já que o pessoal fala que ele fala muito, né? Não adianta usar essa frase, não. Não deixa eu falar. Hoje não vou deixar ninguém falar aqui. Vamos lá. Pastor Ronald vai dizer que não. 2 minutos iniciais, pastor. Amém. A pergunta é, não estudar a Bíblia gera falta de fé? E a minha resposta que enviei é, a falta de fé já está na pessoa. O não estudar a Bíblia faz que ela continue no seu estado que já está, ou seja, sem essa fé. Tá? Agora, quando analisamos a Bíblia, nós vamos perceber que a falta de fé tem mais a ver em como a pessoa recebe ou acolhe a palavra do que com estudar simplesmente cognitivamente. Tá? E é muito importante que nós entendamos, tá, que tanto na Bíblia como na história, nós vamos encontrar esse fator. Tá? Durante a história, vamos ver pessoas, no período do racionalismo, que estudaram a Bíblia minuciosamente. No entanto, esse racionalismo, esse estudo cognitivo, levou eles do momento do antropocentrismo, racionalismo, até o ateísmo. Então, só estudar, como disse o tema, não estudar a Bíblia gera falta de fé, tá? Historicamente, biblicamente, está provado que sim, estudar, só por estudar, simplesmente, tá? Não gera fé. Tá? E Jesus também na Bíblia, em João 5:38, ele disse assim, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Agora, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam, e não quereis vir após mim. Na tradução NVI, diz, estudam cuidadosamente, mas não querem vir após mim. Tá? Obrigado. Muito bom, 2 minutos iniciais aqui para o pastor Ronald. O Lucas comentou aqui, esse programa já passou? Não, Lucas, estamos ao vivo. Ele está passando. Está passando agora na sua frente. Ao vivo. Irmãos, estamos ao vivo aqui. 10h38. Exatamente, ao vivo. Então, manda esse link para mais gente. Ainda está muito baixo o nosso número aqui no YouTube. A gente tem que aumentar isso aqui. Pega o link, manda para os teus amigos, manda para os teus grupos. Pastor Ronald, manda no grupo dos alunos aí. Fala para os alunos virem. Olha aí. Ó. E junta a sua igreja para estar conosco. Eu tenho certeza que esse debate vai ser muito especial. Apóstolo, manda no grupo da igreja aí. Já vou mandar aqui. 11 pessoas e nós vamos ter que aumentar. Mandou, a gente obedece na hora. Exatamente. Então, agora nós vamos ler algumas participações e mostrar para vocês que o nosso programa é ao vivo. Ó, o Ricardo escreveu para nós assim, nossa fé está em Cristo e não na palavra. Como é que a gente lida com isso, hein, pastores? Nossa fé está em Cristo e não na palavra? Será que é assim mesmo? Será que a gente pode concordar com essa fala do Ricardo? Bom, obrigado pela sua participação, Ricardo, a gente vai discutir isso aqui. Michele está dizendo, é a palavra que guia a nossa fé, ou seja, mais um registro aí dos nossos ouvintes. Juliano da Silva escreveu para nós, estudar a Bíblia erroneamente com certeza gera uma falta de fé verdadeira, pois existe fé falsa. E aí, será que a gente pode concordar com isso também? Existe fé falsa? Luiz Bonitão, ó o Luiz Bonitão aí, um abraço para o Luiz Bonitão. Deve ser aluno do pastor Ronald, né? Com certeza. Os alunos é tudo bonitão. Com certeza. Não estudar a Bíblia gera pessoas neófitas na fé, despreparados para toda boa obra. Infelizmente, as heresias e pregações sem contextos e sem conhecimento produzem isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bom. E o Lucas Mateus está dizendo assim para nós, hoje as pessoas estão estudando a Bíblia fora do contexto. A Bíblia ensina a doutrina da ressurreição dos mortos. Aí a pessoa fala que a Bíblia ensina a doutrina da imortalidade da alma. Olha o Lucas puxando o tema de outro debate aqui para a mesa hoje. Vamos deixar isso aqui para outro debate, Lucas. Outra coisa. Mas é bom que mostrou para... Não confunda acetona com azeitona. Mas é bom para mostrar para você que a gente está ao vivo. Bem teológico aqui. Exato. Estamos ao vivaços aqui hoje para discutir e debater com vocês. Agora eu vou dar aos nossos debatedores 4 minutos
para que eles possam aqui desenvolver o seu assunto, seu raciocínio com uma forma mais ampla. Então eu já dei primeiro 2 minutos à OP, vou dar aqui 4 minutos ao pastor Ronald para começar mais profundamente seu tempo. Amém. É importante, irmãos, quando estou questionando esse ponto de não só estudar por estudar, o apóstolo que escreve a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, ele nos dá o caminho da fé. Ele disse, pela fé entendemos. Ou seja, primeiro eu preciso acreditar e depois eu compreendo. Se eu tentar compreender primeiro para ter a fé, é caminho oposto. Então, quando a pessoa acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se atreve a ler sem preconceito, sem lentes de preconceitos, aí passa a entender e edificar a sua fé. O preconceito judeu, tá? Que Jesus, quando eu li no texto de João, capítulo 5, é o contexto judeu, que eles têm um preconceito contra Jesus. Tá? Então, eu não vou ler todos os textos, mas vocês podem ler em casa, em Lucas, Lucas 1, 51 ao 54, Maria expressa essa fé judaica, dizendo que o Messias dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Ou seja, ela quer que Israel seja exaltado sobre as nações. E depois diz assim, depois os poderosos. Então o desejo do judeu é que o Messias seja alguém que vai destruir os romanos. Assim também faz Simeão no capítulo 2, versículo 32. Também vamos ver os discípulos do caminho de Emaús, em Lucas 24, 21, eles colocam à tona isso, dizendo, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Veja, então eles não conseguem acreditar no Cristo, esses judeus rejeitam, matam Cristo, e disse Jesus que eles estudavam cuidadosamente as Escrituras. E muito interessante isso, porque é bem um chavão que as pessoas usam, né? Está escrito, a fé vem pelo ouvir. Daqui a pouco eu posso falar mais um pouco disso, mas isso mais é um chavão do que ler o texto. E o desafio aqui que nós fazemos, né, ler o texto, ler o contexto, porque quando a gente simplesmente pega o texto isolado, né, que a fé vem pelo ouvir, eu esqueço de ler, né, o próximo versículo, que é o 18, que diz assim, mas digo, porventura não ouviram? Veja que nesse texto de Romanos 10, versículos 15, 16, 17 e 18, Jesus, ou aliás o apóstolo Paulo, ele está questionando esses judeus que são estudiosos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que na época ainda não tem Novo Testamento, estão estudando o Antigo Testamento, e não têm fé. E disse assim, porventura não ouviram? Eles ouviram. Mas por que não tem fé? Disse o autor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, ou seja, ouviram. Mas a palavra da pregação nada, escuta, nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, mais do que ouvir, mais do que estudar, aqui o como a pessoa recebe essa palavra. Obrigado. Muito bem, 4 minutos, pastor Ronald, obrigado pela sua participação. Vamos agora aqui ao nosso apóstolo Paulo, 4 minutos também para desenvolver seu raciocínio. Maravilha. Você que está ligado aí, olha, já estou vendo os comentários aqui. Continue mandando seu comentário e envie também para mais pessoas, porque esse negócio aqui esquenta. O que é a palavra estudar? Estudar é fazer o possível para aprender, conhecer ou compreender. O que é a palavra estudar? Frequentar as aulas de um curso ou de uma escola, ser estudante, depende da área. O que é a palavra estudar? Adquirir habilidades, ou seja, como eu não vou fazer isso
E a palavra de Deus, ou não, a palavra de Deus, ela, sem conhecimento, sem estudo, sem busca, ela vai alimentar a minha fé. É claro, eu até escrevi aqui, ó, seria muito bom se todos tivessem, né, o privilégio que Noé teve, que Hebreus 11:7 diz, pela fé, Noé divinamente instruído. Eu fui instruído pelo meu pastor. Eu tive a professora de escola bíblica dominical, quando me converti, que me instruiu. Agora, pode acontecer por uma ação soberana de Deus, lá na tribo, não sei de onde? Pode. É padrão? Não é. Eu não me lembro o que foi pregado no primeiro culto que eu fui numa igreja evangélica. Isso foi em julho de 1999. Eu não me lembro. Mas eu saí dali convicto de que aquilo que foi falado mexeu comigo. Agora, se eu parasse naquele dia e seguisse a minha vida, nunca a minha fé teria crescido. Agora, nós podemos colocar aí, tem a fé que as pessoas acreditam no outro, tem a fé que as pessoas acreditam nele, e ele nem sabe o que é Deus. Eu tinha uma fé que eu acreditava em mim, no meu potencial, nos meus sonhos, eu tinha essa fé. Agora, a fé que nós estamos falando aqui é a fé em Cristo, é a fé genuína, é a fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta, e para que isso aconteça, eu posso nunca ter ouvido a palavra de Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, sabedoria, onisciência, onipotência, onipresença, fazer uma coisa extraordinária, mas não é o padrão. Basta dizer que Paulo teve uma experiência extraordinária e, segundo estudiosos, ele passou de 12 a 15 anos aprendendo para sair fazer a obra de Deus. Então, como que a gente vai cogitar que não estudar a Bíblia pode alimentar a minha fé como se eu estudasse a Bíblia? Então, é uma situação que, ao meu ver, não faz nem muito sentido o debate, mas eu entendo o pastor Ronald aqui, e com certeza vamos debater, estamos juntos, irmão em Cristo, e se não der aqui no debate, depois a gente resolve lá fora na calçada da igreja, e vamos embora. Mas nós estamos aqui para isso. E você que está aí, eu acredito que é muito importante, no século XXI, com tantas informações abestalhadas na internet. Eu vi um pastor agora aí famoso revendo muita coisa e colocando, eu não tenho nem coragem de falar aqui para não confundir mais os irmãos. Então você precisa conhecer a verdade. Quem trabalha num banco sabe, ele nunca viu uma nota falsa, ele só trabalha com a nota verdadeira, porque qualquer nota que é falsa, para ali. Deus abençoe e vamos lá. Muito bom, aqui os 4 minutos também. Irmãos, hoje nossa votação, eu acho que não tem aluno que salva, apóstolo. Hoje não tem aluno que salva, por quê? O sim está com 80%, o não está com 20%. Sorteou essa galera toda de Cruzeiro hoje. Não, já peguei os alunos do pastor Ronald, tudo já. Ih, pastor, só já vou 20%. até fazer uma escola aqui já. Tá vendo só? Vai montar um curso aqui online agora. Irmãos, continue votando, continue interagindo conosco. Nós queremos a sua participação lá no YouTube. Você que está ouvindo a gente pela rádio, conecta também no YouTube para deixar seu voto, para deixar a sua participação. É muito especial ter você conosco aqui conectado também. O Danilo Santos está dizendo assim, ó que interessante, hein? Cadê o povo da letra mata? Morreu. Cadê o povo da letra mata? Onde que está o povo que diz a letra mata, a letra mata? Cadê? Estão no chat hoje? Não, quanta ignorância a gente já viu. Não, olha, eu falo, não foi maldade no passado, foi falta de estudar. É só isso. Exatamente. Douglas Xavier escreveu para nós nos comentários dizendo: a Bíblia norteia a nossa fé, mas a salvação vem de Jesus. Alguém pode nunca ter lido a Bíblia e ter fé em Deus. Será que isso é possível? Será que isso realmente na prática se sustenta? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso embate. E eu sei que vocês estão esperando por isso, né?
Apóstolo J. Carlos, um abração aí, apóstolo J. Carlos está conectado com a gente, deixou um comentário aqui muito especial também. Ler e estudar não gera falta de fé. A fé não depende da Bíblia, depende da crença da pessoa, da religião. Se fosse assim, outras religiões não teriam fé. Umbandista, espírita, infelizmente, muitas outras religiões têm mais fé do que nós. Participação aí do apóstolo J. Carlos, um abraço para ele. O Wilson Fernandes escreveu também dizendo: eu creio que a fé que nos leva a seguir Jesus vem através da sua própria palavra. Obrigado pela sua participação. Dr. Cleiton escreveu para nós também: esse tema é muito importante para poder compreender os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Muito bom dia, Dr. Cleiton, obrigado pela sua participação, estando com a gente hoje aqui. Continue interagindo, meus irmãos, continue interagindo, continue mandando o link para mais gente, participarmos juntos. Está subindo aqui nossa live, o pessoal gosta do apóstolo na mesa, ele não deixa ninguém falar, tô brincando. Hoje quem falar que eu não deixo falar, eu falo 90 minutos aqui, irmão, sem beber água. Ele não usou os 2 minutos iniciais para usar esse argumento agora. Que eu deixo falar. Tá vendo só? Vamos lá então, vou chamar o nosso break para você que está nos 96.5, tem uma pausa para você aí, então, não quer perder nada? Já vem para o YouTube, irmão, vem para o YouTube, conecta no YouTube, agora é a hora do embate, agora é a hora que pega fogo a nossa mesa aqui, e nós vamos perceber hoje, estou vendo que os dois vieram para colocar aqui hoje sua opinião, deixar na mesa registrado sua opinião e vai ser importante. Fique aí com o break na rádio. Você que segue conosco aqui no YouTube, agora você já sabe como funciona. Nós temos agora o momento do embate, onde os 2 participantes podem, aqui conosco, os 2 pastores queridos, podem interagir uns com os outros e vai ser muito especial. Quero trazer já agora um dos comentários dos nossos irmãos e a gente, a partir dele, pode seguir também com essa expressão para nós. Bom, vamos lá? Eu quero ouvir aqui dos nossos debatedores. Importante a gente colocar na pauta também nossos comentários. O Douglas Xavier disse: a Bíblia norteia a fé, mas a salvação vem de Jesus. Alguém pode nunca ter lido a Bíblia e mesmo assim ter fé em Deus. Trago aos senhores, é possível isso? Afinal de contas, não estudar a Bíblia gera falta de fé. É possível ter fé em Deus mesmo sem as Escrituras e mesmo sem nunca ter lido a Bíblia? Vamos lá. Vai, pastor. Okay. Ótimo. Uhum. Vai, pastor. É muito interessante, irmãos, essa pergunta, né? Que aí nós podemos voltar no tempo, né, para Atos, quando Paulo ele entra no Areópago, ele disse que os vossos, né, poetas disseram, tá? E ele cita os poetas, que são os filósofos gregos, né, acerca de Deus. E se nós vamos ver a citação dele, está citando lá na epístola a Tito, o Epimênides. Epimênides, ele tem um encontro com Deus. E Paulo diz que ele é um profeta de Deus. Tá? Então, na história, a gente puxa toda a história, vamos ver que Epimênides, quando em Atenas está tendo uma peste, ele chega lá e diz: vamos oferecer o sacrifício a um Deus. Ele disse: nós já oferecemos a todos os deuses. Aí então Epimênides diz: existe um Deus que vocês não conhecem. E ele faz o altar que em Atos Paulo encontra, que é o altar ao Deus desconhecido. É o nome e do ele livro. Oferece nesse altar e Deus responde. Então Paulo disse que o filósofo ele pode ter um encontro com Deus como um cego que tateando encontra. Tá? Ele está tendo um encontro, está conhecendo. Assim também Heráclito, ele conceitua o termo logos. Ele disse: existe uma mente criadora de todas essas coisas, que organiza todas essas coisas, e esse é o logos. E João, ele pega o logos e coloca em João capítulo 1, versículo 1, que esse logos é Cristo. Então Deus sempre se dá a conhecer também pela natureza. Então é possível se conhecer sem Bíblia. Mas é suficiente, pastor? Vamos pensar, né? Abraão tinha a Bíblia? A que Deus essa revelação aponta? A teologia natural, os aspectos da criação apontam a um Deus, mas qual Deus? É o Deus trino ou é qualquer outro Deus? É isso interessante, porque Heráclito justamente ele está se referindo a um Deus, tá? Ele não coloca a trindade, é como Paulo disse, é um cego tateando. Então eu conheço aqui o objeto, tá? Mas não vejo os detalhes. Então o filósofo, tá?
ele tem um encontro com Deus, mas não sabe como que é. A Trindade nem no Antigo Testamento, nem o próprio judeu sabia. Né? Vamos ser mais objetivos. Né? A Trindade para nós se conhecer no Novo Testamento. Pastor, então vamos cancelar a Bíblia, ué. Vamos deixar só a teologia natural falar, o senhor não acha que é perigoso demais? Aí é perigoso, eu concordo, tá? E eu sou professor de teologia, né? Eu ensino a Bíblia todo dia, tá? Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia não é necessária. Eu estou dizendo a forma como as pessoas recebem a Bíblia, isso é a dificuldade. Todo ser humano, ele tem dentro dele, eu não teria um termo tão apurado, mas uma maneira muito prática. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele, Sim. que só pode ser preenchido por Deus. Sim. Só que todo ser humano, ele também tem um desejo interno que criam-se deuses. Deuses. Sim. Porque ele necessita disso. Sim. O que é que faz esses deuses, pegando o gancho que o senhor falou, Paulo falou assim, está vendo aquele altar ali que não tem nenhuma imagem? Isso. É sobre aquele Deus que eu quero falar. Isso. Então, todo mundo ficou esperando o ensino sobre um Deus que ninguém conhecia. Isso. Então, quando você está, eu fui para a igreja, estou precisando que Deus cure meu filho da doença. Ela vai naquela primeira vez querendo que Deus cure o filho dela. Isso, o que está movendo, então, primeiro, a fé, né? O filho não é curado, mas ela tem um encontro com Deus através da exposição da palavra que alguém estudou e que alguém ensinou e que aquela palavra gerou nela a fé. Agora, a fé genuína, porque fé, como eu disse, tem gente que tem fé em si mesmo, mas ele não conhece Deus, não é nem maldade, não é nem porque ele é ateu, porque se ele tem fé nele mesmo, nem ateu ele é, porque ele acredita nele. Só que aí ele entende com a palavra, com o estudo da palavra, o que está em Romanos 10, 17. E assim, que você já até falou, a fé vem pela pregação. Eu estou lendo a NVI. Okay. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Isso. Agora, vamos continuar. Mas pergunto, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Continua. Se por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, agora, lembra daquela passagem de Jesus a caminho de Emaús? Lembra? Olha só, texto. Jesus chega do lado dos discípulos a caminho de Emaús. O que os discípulos estão fazendo? Tá feia a coisa para nós, hein? Acabou tudo. Aí Jesus pergunta, acabou o quê? Você está morando em outro planeta? Você não está sabendo? Jesus e tal. Aí Jesus começa a fazer o quê? Ensinar o que ele ensinou aos 3 anos e meio. Mas você já ouviu falar, deveria acontecer isso, deveria acontecer aquilo, deveria acontecer isso, deveria ser isso. Vamos comer, vamos jantar? Vamos. Quando ele parte o pão e desaparece, o que os discípulos falam? Mas não nos ardia o coração quando ele nos falava? Então, como iria arder o coração deles, na fé deles, se Jesus tivesse entrado ali do lado? Oi, tudo bem? Vocês estão indo? Não, estou indo para o outro lado. Ah, tá. Você ficou sabendo? Fiquei. Triste, né? O apóstolo, mas os fariseus também não ensinavam as escrituras, porém, sem qualquer tipo de produtividade. Será que as escrituras por si, sem uma conexão de fé, também não é algo que vai... O que Jesus falou nessa área? Por exemplo, quando ele falou assim, vocês ensinam coisas que vocês não fazem. Vocês falam para o povo fazer coisas que vocês nem têm fé para fazer. Vocês exigem um peso que o povo carregue, que nem vocês têm fé para carregar. Agora, o que Jesus fala? Sobre tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Para ali? Não. Você vai aprendendo os princípios, você vai edificando a sua fé. Se eu tivesse ido, por exemplo, eu fui na igreja e assisti o culto e Deus falou comigo. Eu tive uma experiência, por exemplo, eu não lembro
o que foi pregado. Sim. Eu não lembro o que foi cantado. Mas quando eu me levantei da cadeira da igreja, pela primeira vez numa igreja evangélica, minha mulher já ia um ano e meio antes, e eu comecei a sair pelo corredor, uma igreja muito simples e tal, eu ouvi uma voz: você nunca mais vai sair do meu caminho. Só que eu ouvi essa voz no domingo. Na quinta eu estava sentado lá, era dia de estudo bíblico. No domingo de manhã eu estava sentado lá, era escola bíblica dominical. Entendo. No domingo à noite eu estava sentado lá, era o culto. Na terça tinha a oração. Ok, a partir do momento que Deus startou ali um encontro com ele, eu fui estudar. Agora, também é claro, como em todos os lugares, o estudo incorreto. Tá. Como que o o senhor estudo explica? incorreto tem mais a ver com aquela divindade, com letrinha bem minúscula, dentro do homem, de querer criar alguma coisa que Deus não criou, para dizer que está falando alguma coisa nova. E aqui um alerta para os pregadores, que tem muita gente que hoje ele não está mais satisfeito em pregar a fé genuína, porque dá a impressão que não tem efeito, porque o negócio é falar que sonhou. Aí o que acontece? Eu entendo. Um sinal, a Bíblia fala um sinal sobre a vinda de Cristo. O evangelho ser pregado em todo o tempo. O resto, vamos deixar o final. O que tem de gente que muitas vezes é empolgado, ou tem que fazer barulho, ou tem que inventar, mas o que vamos acontece? colocar no Jesus tema vai aqui. voltar daqui não sei quanto Vamos tempo. voltar no tema e o pior, aqui. e aqueles que têm a experiência que diz que viu o céu? Um Veja viu o só. céu triangular, outro viu o céu em prédio, outro Mas viu como o que o céu senhor em patamares. explica? O senhor está falando essas coisas, mas como o senhor explica quando diz assim, a fé é pelo ouvir? E a resposta é, porventura não ouviram? Está dizendo que eles ouviram, Ouviram, mas não tinha gerou ouvido. fé. Eu teve um dia que eu ouvi. Eu fiquei 30 anos da minha vida sem Como ouvir. que o senhor explica isso? Que a pessoa ouviu, e esses judeus disse aqui, que eles examinaram cuidadosamente as escrituras. Aqui, você acha que não tem gente ouvindo a gente agora e que vai terminar o programa, ele vai continuar não crendo em nada, ele vai então continuar não aceitando, não, mas ele ouviu. Está concordando comigo que ouvir não gerou a fé. Simplesmente ouvir, não. Eu não estou concordando que o ouvir não gerou a fé. Eu estou concordando que se eu não estudar, eu não edifico a minha fé. E se eu estudar, eu edifico a minha fé. Agora, eu posso chegar sem crer em nada, ouvir a pregação do Evangelho e Deus falar comigo. E ali para frente eu tenho que estudar a palavra de Deus, senão a minha fé... O senhor é pastor, todo mundo aqui é pastor, a gente fala, gente, principalmente depois da pandemia, não é só domingo não, gente. Não é só online não. Eu sei, mas, nós temos que ler. Mas vamos pensar... O que Deus disse para Josué? Aonde você for, eu vou. Para Abraão, para Moisés, Deus falou assim, você me segue. Sim, Você, mas você me segue. Vamos focar aqui vamos para Josué, Josué, porque tem o texto do Josué. Isso é importante, esse texto. Aí o que Deus disse para Josué? Onde você for, eu irei contigo. Mas medita na minha palavra de dia e de noite. Agora, que o senhor esse texto aí, qual a diferença? Olha o porquê que Deus disse para ele. Quem acredita, quem ouve não acredita. Mas isso daí, nós estamos colocando estudar a palavra, não estudar a palavra, né, compromete a minha fé. Claro que compromete. Do mesmo jeito que se eu não cuidar da minha saúde, compromete a minha saúde. O que eu estou que eu fiz um tratamento. Eu estava doente, eu fiz um tratamento. Sei lá, qualquer tipo de doença. Por mais que eu tenha sido curado, eu tenho que cuidar agora. Por mais que você tenha uma experiência com Deus, ou não tenha uma experiência com Deus, a palavra por si só, esse dia eu falo assim, por que hoje não acontece tantos milagres assim? Por que hoje não acontece tanto? Baseado no quê? O que é milagre? O que você leu na Bíblia? Por quê? Porque na minha igreja não acontece tantos milagres. Como assim não acontece tantos milagres? O grande diferencial, na época de Jesus, existem coisas como a palavra, como um debate, que não tinha para a gente edificar a nossa fé. Então, a exposição do milagre era uma coisa que era a isca para a salvação. Por quê? Porque ver milagre não salva ninguém. E nem receber milagre salva ninguém. Jesus curou 10 leprosos.
Aí um voltou para agradecer. Tá. Jesus disse o que para ele? Ok, cadê os 9? Ou seja, cadê esses 9? Então não basta receber algo de Jesus. Nós precisamos voltar nele e continuar aprendendo. Eu estou numa série de mensagens, que você pode olhar lá no YouTube. Só deixa eu perguntar um ponto aqui. De Deus. Eu vou fechar aqui e vou dar 1 minuto para o senhor falar. A gosto depois não tem que interagir com gosto de Deus. Só. Como que eu vou saber o gosto de Deus se eu não conhecer e não aprender? Sim, o que eu quero dizer, tá? Vou deixar bem disse, claro tá para o bom, senhor. já vou voltar tá aqui. Bom, Tá bom. Veja só, quando as pessoas ouvem, a palavra é a mesma. Agora, como eu recebo a palavra, isso é o diferencial. As pessoas estudaram por estudar, como os racionalistas estudaram, e gerou um monte de igrejas que negaram a cura, o milagre, a salvação e até, ao momento, gerou ao ateísmo. A questão é o como. E a gente vê isso na parábola das sementes, que o semeador saiu e a terra que produz resultado, disse assim, e a outra caiu em boa terra e deu fruto. Por quê? Diz assim, ouviu, aquele que ouve, compreende a palavra, dá fruto. Tá? Então, é muito importante perceber que o diferencial não está só nos falar, não está só a pessoa ouvir, mas como eu recebo. Agora, novamente vou colocar aqui a questão do preconceito, tá? Que os judeus não acreditam em Jesus porque eles estão com a mente, uma lente de interpretação de que esse Jesus não preenche nossos requisitos. Tem que ser político, tem que matar os romanos, ele não quer isso, ele manda amar os seus inimigos, logo ele não serve para nós. Perceba que não é só ouvir, tá? Eu quero que você se entenda. Eu sou a favor do conhecimento da palavra, eu estudo a palavra, eu ensino a palavra, mas não basta só ler a palavra com a mente não receptiva, não aberta. Aí quando você se abre para a palavra, aí sim você conhece. Aí você vai estar dentro do propósito, como Romanos 10 disse, com o coração se crê para a justiça. Crer primeiro, depois conhecer. Tá? Peraí, esse pastor, é o ponto. Esse se abrir vem de uma ação humana e não da ação do Espírito em nós? O Espírito Santo, ele cria, como nós falamos dentro do contexto a nossa fé. Onde o senhor consegue provar biblicamente que essa ação é humana, pastor? Porque quando Paulo pregava, a Bíblia diz que o Espírito moveu o coração de Lídia para receber o que Paulo pregava. Onde que está no texto bíblico que essa ação é humana e não uma ação divina para o homem morto nos seus delitos e pecados? O Espírito Santo, ele cria, ou como eu costumo dizer assim, os pontos do teatro. Tá? Ele arruma o palco para ele se revelar. Então, como nós chamamos isso, né, dentro da teologia, né, é aquele ponto onde o Espírito Santo ele está trabalhando para eu ser salvo. Então, ele cria o cenário. Então, essa ação não é humana, essa ação é uma ação divina em nós. É a ação do Espírito Santo. Então, não é sobre o homem se abrir para a palavra. Mas aí está o ponto. Se o Espírito Santo prepara o cenário, me dá a oportunidade, mas eu não me abro, eu não recebo, eu não sou salvo. Mas não é perigoso, pastor, a gente, a partir da realidade do que a gente está dizendo, dizer que a Bíblia não é suficiente? É necessário, a partir disso, algo mais que se conecte à realidade do que nós estamos debatendo hoje? Não abre espaço para vários segmentos que estão destruindo a realidade da fé nas Escrituras? Abrir espaço, eu vou dizer em que ponto que está dizendo abrir espaço. Tá? Se eu tenho as Escrituras, ela é suficiente. Tá? Mas nunca posso esquecer que eu tenho livre-arbítrio. Aí são pontos que devem ser equilibrados. Deus te dá toda a oportunidade, Deus cria todo o cenário, o Espírito Santo vem para convencer o pecado do pecado, da justiça, do juízo, mas se eu não quero aceitar, não aceito essa verdade. Mas a realidade do nosso debate hoje, pastor, o tema está dizendo para nós, não estudar a Bíblia pode prejudicar ou causar falta da nossa fé? O senhor está respondendo que não, pastor. O senhor está dizendo que a ênfase aqui hoje é não. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor que é estudante da Bíblia, tem alunos a partir disso, não seria equivocado sua postura hoje na mesa do debate? Justamente eu quero que, quando eu coloco aqui que não estudar, né, a Bíblia gera falta de fé, eu estou querendo colocar o como que as pessoas estão estudando. Tá? Não é só estudar, não é só ler. Tá? Tem muita gente que já leu várias vezes a Bíblia, mas se nega a crer no milagre.
Então, não estudar... Mas a questão não é crer ou não crer no milagre. Eu vou ler um texto aqui. Olha a dica que Deus dá para o caos. Sim. 1 Reis, capítulo 8, versículo 35. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, Sim. de Israel, teu povo. Ponto. Agora olha a conclusão. Ensina-lhes o caminho certo. Sim. E envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Sempre Deus fala sobre o ensino, Sim, sobre sim, o eu estudar. concordo plenamente com uma das isso. últimas frases, né? Uma das últimas ordens, ide por todo mundo ensinando-os. Então, como alguém vai me ensinar algo que não vai me atrapalhar? Até errado o ensino funciona. Até errado. Olha para você ver quantas pessoas, por exemplo, está escrito na Bíblia. A pessoa vai lá e ensina B. E tem gente que segue o B. Mas é proveitoso, pastor? Não, Mas eu isso é quero dizer a proveitoso? importância do estudo. Por isso que a importância do estudo para a nossa fé, ela tem âmbitos muito importantes. Para quê? Para que eu não... E o diabo, quantas... Estão colocando aqui o negócio, não vou nem entrar aqui, deixa os ouvidos só falarem. Mas olha só, nós sabemos que a heresia, ela é fruto de uma distorção da verdade. Mas aí e que eu muitas digo que vezes isso essa distorção da verdade é uma ação que contraria a verdade de Deus. Agora, o que é que vai me blindar? Eu ouço, até no início da minha conversão, eu não sei por que eu fiz isso. Sim. Mas eu fiz. Certo. E eu falo e aconselho. Se você está numa igreja e você começa ali a caminhada, é muito bom que você tire as dúvidas com o ambiente que você está. E que ali você edifique a sua fé estudando e aprendendo. Por quê? Porque tem tanta coisa variada hoje sobre o estudo e que isso não vai ofuscar a importância do estudo. Mas veja porque que... antigamente tinha também pessoas que distorciam. Paulo manda cartas. Gente, eu estou sabendo que vocês estão aí. Então, né? Vamos voltar aqui. Mas estudar a palavra de Deus é o mínimo que um cristão deve fazer para ter a sua fé. Eu sei que estudar é necessário. Agora, veja só, de novo vou citar Hebreus 11:3, eu gostaria que pensasse e respondesse, tá? Quando disse assim, né, em Hebreus, né, que, deixa eu ver aqui o texto, Hebreus, deixa eu ver, Hebreus 4, tá? 4:2. Isso, tá? Deixa eu ver aqui o texto. Porque também a nós foi pregado as boas novas isso, como a eles. Esse mesmo. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Isso, tá? Então, por que nada lhes aproveitou? E apóstolo, uma pedra no sapato, esse texto aqui para você. Porque nada lhes aproveitou a palavra que ouviram. Foi a mesma palavra que nós ouvimos. Estamos na mesma igreja, congregamos lá, ouvimos. Mas a palavra de nada lhes aproveitou. Por quê? Como é que Jesus disse? Para quem que ele veio? Não, esse texto. Para quem que Jesus disse que veio? Para toda a humanidade. Essa pedra no sapato eu já tirei. Para toda a humanidade. Já tirei já, ué. Por quê? Essa pedra no sapato eu já tirei. Para quem que Jesus disse? Para toda a humanidade. Para toda a humanidade, não. Ele falou, amei o mundo. Mas para quem ele veio? Eu vim para os doentes. Então, se ali as pessoas se sentiam sãs o suficiente para não receber a palavra, é outro detalhe. Agora, se eles recebem a palavra e acaba ali, essa pergunta que é o debate, ela teria que estar sendo respondida. Mas aqui pregação e fé estão desconectadas. É isso que o texto está dizendo. Houve pregação, não houve fé. Como é que a gente explica isso? Mas isso tem até hoje, essa gente. Pedra volta no seu sapato de novo. Então, vou tirar essa pedra de novo. Até hoje tem isso, gente. Então, Bíblia... Tem gente até na igreja que crê em partes da Bíblia. Então, a gente sabe disso. Então, vamos lá. Bíblia e fé podem caminhar desconectadas. Se hoje, dentro da igreja, tem um irmão, ele ouviu sobre o pecado da fornicação. Ele acredita naquilo.
O outro não acredita. É porque a Bíblia dividiu o lado? Não. Aí então o senhor está concordando, aí o senhor está concordando que a Bíblia não gerou isso. Há um interesse em não acreditar. Pronto. Aí é outro mas é departamento. Isso que estou dizendo, mas eu não há preciso interesse. ser Se a pessoa não à tem interesse em verdade, ser salvo, e eu não decidi acredita. sobre a verdade. Eu preciso ter o direito de provar uma comida e decidir se gosto ou não. Eu preciso disso daí. Eu, por exemplo, eu comecei a frequentar a igreja católica, minha família toda católica. Eu fui o primeiro evangélico na minha família, por parte de pai, por parte de mãe e por parte de gerações passadas. Não tinha na nossa família um evangélico. Fui o primeiro evangélico. Mas o senhor não está explicando o que aconteceu? O senhor está fugindo do Tinha texto, lá ouvindo. apóstolo. Estávamos lá ouvindo. O dia que eu li as Escrituras, eu falei, ué. Mas aqui em Hebreus são crentes. E eu no tinha texto fé. aqui é crente. Não, mas a questão, mas a igreja está cheia de crente. Gente, não fala para ninguém não, mas a igreja está cheia de crente que também não crê. Mas é que tem muita então coisa. a fé nem Mas sempre tá ali, falar a palavra ali, nem sempre gera fé, então. O quê? Falar a palavra nem sempre gera fé. Não, sempre gera fé. Não, mas aqui o texto diz, Peraí, porquanto a não palavra estava... gera fé. Não, mas se está ela escrito gerou aqui. em alguns, ou se ela não gerou em outros, mas por que isso não não é gerou um em problema outros? da palavra. O que a Bíblia fala? Mas por que a não palavra gerou em volta outros? vazia? Mas por que Não, não então gerou me nos explica. outros? Então a palavra volta vazia. A palavra tem esse objetivo. Não. A É a Bíblia semente. diz o quê? Que a Sim. palavra não volta vazia. Isso. Ok, a semente Então, foi plantada. Por a que Bíblia o chão fala- duro não deu Peraí, fruto? a palavra volta vazia, sim ou não? Ela volta vazia se a terra Mas é dura. a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Mas aí tem um contexto. Eu nunca posso pegar um versículo e colocar fora do contexto. Ótimo. Na parábola, a semente é uma, O que é a Jesus palavra, falou é para os semeado, discípulos e quando não dá eles fruto. perguntaram se a gente for lá pregar numa cidade, não receberem a palavra? Olha só. O que ele disse? Aham. Sacode a poeira do pé, segue seu caminho. Então nós estamos aqui respondendo uma pergunta direta. Isso. A pergunta direta é: não estudar a Bíblia. Não estudar a Bíblia. Como é que é a palavra aqui? Eu estou sem meu... Gera falta de Gera fé. falta de fé? É claro. E como explica em Hebreus 4:12? Diz que eles foram pregados as boas novas como a eles. A nós foram pregados como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ali tinha Bíblia e não tinha fé, apóstolo. Como é que a gente resolve isso? Tinha a Bíblia e não tinha fé, mas aí a gente está colocando não ter fé com fazer falta na fé. Ou faz falta na fé, porque senão todo mundo já tinha convertido. Todo mundo Mas já aqui tinha é igreja. convertido. Aqui é o contexto igreja, Hebreus. Mas isso, infelizmente, tem até hoje. Não é só nesse contexto. Então o senhor está concordando que Não. nem sempre a palavra vai gerar fé. Não, a palavra, ela existe para gerar a fé. Sim. Agora, se a pessoa, ela decide, sim, então, eu não esse quero é o ponto. viver Como uma vida... receber a Como palavra. nós Esse é o explicamos ponto. à pessoa que está no pecado, se ela não tem o conhecimento de que aquilo é pecado? É pela palavra. Pela palavra, ela, por fé, ela vai tomar decisões. Por exemplo, a pessoa fuma. Sim. Aí a pessoa bebe, a pessoa tem amante, mas ela é gente boa. Ela cumpre com os seus papéis na sociedade, é um bom pai, é uma boa pessoa. Aí ela vai num culto, ela ouve uma palavra, ela se arrepende. Aí ela precisa o quê? Abandonar as práticas do pecado. É o que a Bíblia fala. Sim, Aquele sim. que rouba, não rouba mais. Sim, Aquele sim, que furta, sim, não furta mais. Aham. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai ouvindo e aprendendo a palavra, e aquilo dali vai edificando a sua Sim, fé. sim. Esse é Agora, o ponto. quantas pessoas entram na igreja e estavam, é como uma sala, eu digo uma sala de aula, tem 50 alunos, o senhor é professor, o Tiago é professor, você dá a mesma aula para 50 alunos, cada aluno recebe de um jeito, cada aluno absorve de um jeito, mas o ensino foi o mesmo para todos. É possível ter Então, Bíblia e não ter fé, então, apóstolo, é isso? Não.
Não tem como. Mas como é que eu vou ter explica fé? Hebreus 4:2? Tinha a Hebreus Bíblia lá e não tinha nós tá 2. explicando. Você está pegando Tá- um tá- texto não, mas que tá aconteceu fugindo. uma situação. Nós estamos respondendo uma palavra no contexto Não, mas eu geral tô- da mas O eu senhor palavra. está tô- indo pra tangente aí, Entendeu? Afonso. Tá fugindo do Não, texto. não estou fugindo do Tem conteúdo. um, O Thiago sabe que eu não estou Tem um, fugindo. É que o Thiago quer puxar os números. Esses caras que ficam ali, eles são fogo, irmão. Irmão, você que está aí, não vai na manipulação, não, irmão. Tem um, mas tem, ué. Ó. Tem um, mas tem. Então, mas essa questão da pergunta do debate, não tem como nós acreditarmos que a pessoa, puxa vida, a pessoa nunca ouviu a palavra, ela não aprendeu, ela não estudou, mas tem uma fé em Jesus. Quem é Jesus? Eu perguntei para uma pessoa, eu não vou falar o nome dela aqui, porque pode ser que ela esteja assistindo, ela não é evangélica, mas na época que ela fazia parte da Igreja Católica, que eu um beijo para os católicos aí, Sim. e aí eu perguntei para ela sobre Abraão. Ela falou assim, eu não sei quem é Abraão, não interessa, o que importa... Eu falei, meu Deus, então se nós não estudarmos a Bíblia, ela pode sim, a falta do estudo da Bíblia, ela pode ser enxertada com mentiras, Sim, com heresias, com desejos humanos. Eu estava vendo um debate aí, não vamos nem falar para fazer mas vamos propaganda, voltar pro mas tema. olha aqui, é muito comum a pessoa, ela fala uma coisa para um determinado discurso e depois ela fala outra coisa para outro determinado discurso. Certo. O que é que pruma isso aqui? É a verdade da Bíblia. Exatamente. Sim, Mas sim, a gente já está concordando aqui, irmãos, que é importante. A gente não está dizendo que não é importante. A questão, apóstolo, é dizer se é possível mesmo com falta de fé a pessoa ter na Bíblia ou com Bíblia ter falta de fé. A falta de Bíblia aqui no nosso debate junta com o texto de Hebreus 4:2 que o senhor não está conseguindo explicar. Lá teve Bíblia e não teve fé. A realidade do tema é, não estudar a Bíblia gera falta de fé? Como é que a gente resolve essa pedra no sapato? O senhor está dizendo que tirou, mas ela ainda está lá? Ela está lá? A gente vai deixar isso aí. Resultado parcial aqui da nossa enquete hoje. Aqui hoje, às 11h22, estamos aqui com 73% das pessoas dizendo sim. E 29% das pessoas dizendo que não. Então, hoje aqui, essa é a nossa participação. Mas eu volto aqui agora, pastor Ronald. Por quê, pastor? Vou trazer um texto ao senhor. Eu queria agora que o senhor arrancasse essa pedra do sapato. Ok. Porque também tem pedra do sapato para o senhor aí também para tirar hoje aqui. A expressão de Jesus em vários dos contextos, como por exemplo João 7, capítulo 38 e 39, diz: quem crer em mim, como? Qualquer jeito? Não. Como diz a Escritura. Certo. Ou seja, a fé e a crença pautada. Sim. Então, é necessário que nós venhamos a chegar numa conclusão. Eu queria que o senhor respondesse isso, porque o senhor está dizendo que não. Mas a Bíblia está dizendo em João 7,38, não é só crer em Jesus, é crer em Jesus como diz as Escrituras. Isso. Uma crença em Jesus que não é pautada na Bíblia é uma crença vazia. Isso. A partir disso, não válida, não tem significado. Sim, não só concordo. isso, mas Jesus também diz, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua tua palavra. palavra é a verdade. Só duas coisinhas aqui, porque você tocou no assunto aí. Atos 15:35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Agora aqui, você falou sobre isso. Quando Pedro disse, me lava por inteiro, Jesus falou, não, você já está limpo pela palavra. Pela palavra. Então, a fé de Pedro, apesar de na hora lá ele ter pipocado, o que Jesus estava dizendo para ele? Você já está limpo pela palavra. Então, Pedro poderia ter uma fé? Poderia. Paulo tinha fé, Gamaliel ensinou ele alguma coisa. Então, ele tinha uma fé em alguma coisa. Quando Jesus se apresentou a ele, ele foi fazer o quê? Estudar outra. Então, Paulo, que escreveu, para quem crê, em Hebreus, sendo dele 14, para quem não crê, 13 livros
baseado no quê? Entre os seus 12 e 15 anos, que ele aprendeu numa comunidade judaica, né, que é lá? Só para responder o senhor rapidinho. Judaica cristã. Mas eu quero que o senhor responda o meu texto. Eu vou responder hein, seu pastor? texto já. Ali tem Bíblia e fé conectados em Jesus. Tem ali crer e tem escrituras. Tem duas conexões no texto. Eu vou responder. Não, então, mas primeiro, não conhecereis a verdade, vou que nós nem primeiro falamos. responder olha ao aqui, nós pastor. nem falamos que Eu vou Jesus responder disse, primeiro a ele, aí depois respondo o conhecereis a senhor. verdade. Deixa eu né? responder. Essa eu estava deixando assim pro pênalti. Eu já vou jogar carta na todas manga. as armas já. Eu já vou jogar aqui Tá, tudo aqui ok. agora. Ótimo, ficou ótimo. sem regra agora o negócio. Veja só. Agora é dedo no olho. Agora vale tudo. beliscão, mordida, vale tudo. Tá. O Tudo pra Tiago, estudar a o pastor Bíblia agora. Tiago Aí. disse assim, Depois se né? inscreva no meu curso de Bíblia lá. Você só sai herético daqui se quiser. Olha lá, pastor Ronald. Veja, diz assim, quem crê em mim, como diz as escrituras. Certo. Fé e Bíblia. Isso é importantíssimo, porque justamente vai se contrapor a esses fariseus, judeus, teólogos, igual Paulo era, já respondo junto com o pastor ali, é o teólogo que foi criado aos pés de Gamaliel, ele tem conhecimento de Bíblia, o Antigo Testamento Paulo domina, mas a crença, olha só, que ele tem acerca de Jeová e a crença preconceituosa que tem acerca de Jesus faz que ele mate cristãos. Então, quando Jesus disse, crerem-me segundo as Escrituras, está convidando esses judeus que eles estudavam cuidadosamente a Escritura. Estou lendo João 5, versículo 39, tá? Estudavam cuidadosamente as Escrituras, porque pensavam que nelas, diz assim, nelas vocês têm a vida eterna. Então, E sua são as resposta tinha que ser escrituras sim no debate, pastor. e as escrituras testemunham O senhor a está meu incoerente respeito. junto à sua fala e à sua postura de não. O que estou querendo Você dizer, tinha que dizer, sim, não estudar a Bíblia gera falta de fé. Porque o senhor está dizendo isso, mas o senhor trouxe uma resposta dizendo que não. eu estou colocando que a forma como você estuda, como você recebe, é esse o diferencial. Porque só estudar por estudar racionalmente, com teu preconceito, você não vai gerar fé. Mas isso Eu aí não é racionalismo. estudo, né, pastor? Isso Não, é- mas eu estudo, o Isso é racionalismo. racionalização de leis e ordens. Não é sobre um estudar a Bíblia, Não, estudar mas é a isso que palavra de fizeram Deus. os Se eu estudiosos. já vou com pressupostos, se eu já vou com lentes, esse estudo já está contaminado. Mas esse é o estudo que a gente vê desses fariseus E não que é Jesus sobre está esse estudo que a gente julgando. está dizendo aqui, pastor. Esse estudo aqui é um estudo genuíno da palavra. Não, mas aqui nós falamos assim, não estudar a Bíblia gera falta de fé. Se eu estudo a Bíblia como esse fariseu, cuidadosamente, mas sem crer, aí eu estou gerando fé nenhuma. Tá? Por isso ele disse assim, conclui Jesus, contudo, vocês não querem vir a mim. Está vendo? Eles estão estudando cuidadosamente, mas não vêm a Vamos Cristo. pegar um lugar onde uma tribo indígena que nunca ouviu falar sobre Jesus. Nunca ouviu falar sobre Jesus. Lá naquela tribo indígena, Deus pode ter a sua manifestação de uma maneira extraordinária e ali eles começarem a crer em Jesus. Sim ou não? Olha, Sim ou não? Não tem podemos, ninguém lá. não podemos Não tem simplificar ninguém. assim, Não, não é sim ou calma não. aí, tá? calma aí. Vamos Porque falar senão, do tema. Não, O tema. então, Vamos dentro do construir tema, uma ideia. Veja só. Espera aí, vamos construir Não, uma vamos- ideia para entender a Mas se eu não importância. respondo, como vamos construir a ideia? Então vai, então constrói a ideia. Então vai, Tá? responde. Veja só, tá? Eu não posso ser simplista nesses pontos, tá? Senão eu estou arriscando a criar heresia. Não, mas a tá? pergunta Não, ela é não, simplista não, para sim ou não? Não pode ser simplista, tá? A gente tem que ver o todo, porque nenhum versículo bíblico se explica de uma forma pontual, simplista, tá? Então, se tem um lugar onde o evangelho não foi pregado, Mas nós lemos em Hebreus que Noé foi divinamente instruído. sim, por quem que foi instruído? Não teve ninguém que pregou para ele. Sim. Então é possível isso. Tá, vamos Mas entender. esse é o padrão? Não, mas vamos entender, Noé não foi instruído por ninguém, tem certeza disso? Bom, eu estou lendo o que está na Bíblia, né? Vamos conjecturar. Não aí é outro tinha, papo. mas antes de Noé, não tinha ninguém que conhecia Deus? Não.
A Bíblia está dizendo que Noé, divinamente... Sim. E hoje, quando eu leio a Bíblia, não sou instruído divinamente? Mas a Bíblia não falou divinamente, igual Paulo mas a aprendeu Bíblia, numa comunidade cristã judaica. Mas ler a Bíblia não Agora, é ser instruído divinamente? Me responda. Num primeiro momento, não. Não? Tem que ter um professor aqui, ué. Não, como não? Se a palavra Olha de Deus aqui, é um só. Ô, Tiago, É um só. eu me converti domingo. O que quer dizer isso aqui? Não, mas aí é um quer dizer isso aqui? prosseguimento. Além a minha curiosidade humana, claro que ela vai ser respondida divinamente por alguém que já está andando com Deus. Isso. Eu sou um neófito na fé. Então não é a mesma coisa. Teve que ter o estudo da palavra. Deixa eu explicar você. Não, se você pega a história de Noé... Quando aconteceu isso aqui, e aí é claro... O Tiago, todo aluno, o grande desafio agora, é o seguinte... É isso que o senhor está me dizendo agora. Não, mas deixa eu falar agora. Noé, ele também teve pessoas que lhe ensinaram essa fé. E que foram divinamente inspirados. Isso. Então, e aí o estudo da palavra? Só, Adão, não. Então voltou no mesmo, então. Mas não tem. No período patriarcal não tem Bíblia. Então, Pós Moisés que tem. Agora perceba que a comunicação, o ensino era oral. Por isso, se você vê a genealogia, Adão vive muitos anos, mas se você puxar, tá? Noé tem contato direto, eu acho que é a terceira geração após Adão. Tá? Então, Noé tem um conhecimento do jardim. Mas nós temos contato com a Bíblia já há 500 anos. Não, mas nós estamos falando daquele... O senhor falou que não foi instruído. Foi sim. Noé instruiu as suas gerações. E se puxar mais um pouquinho... Pós-Noé, eu vou lhe dizer, ele foi instruído e instruiu, ele não estudou a palavra? Não tem palavra. Você não tem a palavra no papel. É que quando a gente fala palavra, peraí, aí vamos deixar, senão o ouvinte se confunde. Não tinha palavra em papel. Escrita. Sim. Ok? Mas a então, oral é igual a gente não tinha internet há 40 anos atrás. A tradição oral entendeu? Então, Noé... fale aos filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, porque era a maneira de passar. Agora, só Noé... E a gente sabe que mas essa só maneira Noé de e sua passar família foi acaba salvo, não foi? Só Noé e sua família. Sim. E os outros que ouviram todo esse ensino que Adão e as outras gerações trouxeram, por que não foram salvos? Ué, não foram. O que Deus disse para Noé? É só você e sua casa. Ali, mas por quê? aí nós vamos entrar numa predestinação. Não. Aí está a resposta para Hebreus. Não, Hebreus 4:3 é a resposta. Era porque outro mundo. não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Deus sempre fala, Deus sempre instrui, mas o como eu escuto é o ponto de diferença. Se eu não escuto de coração aberto, essa palavra não tem fruto na minha vida. Mas por que o senhor trouxe Noé para a mesa, pastor, se ele não tinha como estudar os escritos? Ele tem um conhecimento dos pais, dos patriarcas, tá? Ele tem sim esse conhecimento. Eu trouxe à mesa Noé porque ele disse que foi divinamente instruído. Claro que até hoje a palavra escrita aqui é divinamente inspirada. Até o irmão, uma pessoa daí dos comentários falou: nossa fé não é em Cristo. Aliás, nossa fé é em Cristo, não é a palavra. Né? Desculpa, mas Cristo e a palavra é um só. O verbo se fez carne. Ué. Tá? Não tem como eu dizer, se eu não estou ensinado divinamente, é aqui. Tá? Se não é divinamente, era oral. Se eu sou divinamente, é pelo escrito. Mas é a mesma palavra. Por não conheceres as escrituras e o poder de Deus. É justamente esse contexto que Jesus disse. Vocês estudam... Como é que a gente vai errais por não conheceres as escrituras porque e o poder de Deus? O conhecer aí, se analisarmos, é um conhecer prático, experimental. Estes judeus estudam a Bíblia, mas não creem em Cristo. É possível estudar a Bíblia e não gerar fé. Isso que estou dizendo. Se você não se crê primeiro, tá? Se eu não creio, tá? Eu vou dizer agora o ponto passo a passo. Se eu não creio que esta palavra é Deus falando comigo, eu não vou gerar fé. Eu posso ler ela de capa a capa 100 vezes, mas se eu não creio que é a palavra, não gera fé. Agora, se eu creio simplesmente que Deus vai falar comigo através dessa palavra, um versículo transforma a minha vida. O mesmo, Deus age da sua maneira. O senhor falou da sua conversão, eu vou contar rapidinho, tá? Quando eu fui na igreja, eu não falava português, não entendia português, tinha chegado de Bolívia. Eu entrei, mas eu tinha um desejo profundo de ser curado
de um vazio que tinha dentro de mim. Eu fui na igreja por isso, eu estava com um vazio existencial. Alguém lá falou alguma coisa, eu não sei nada, que eu não sei português. Alguém me levantou a mão, eu vi, eu levantei junto, eu não sei o que estou fazendo, mas o obreiro veio, levantou a mão, eu fui junto com ele, ele dobrou os joelhos, eu dobrei os joelhos, mas uma coisa aconteceu. Quando eu me levantei, eu era outra pessoa. Eu não ouvi nenhum termo da palavra, porque eu não entendia português. Mas o Espírito Santo gerou fé, porque eu queria, do mais profundo do meu coração, ter esse encontro com Deus. Tá? Por isso, eu não posso simplesmente querer... E depois daquele encontro, o senhor não fez mais nada? Nunca mais estudou a Bíblia. O senhor nunca mais fez nada. Aí é outro ponto. Tá? Eu estou dizendo, se você tem esse desejo de conhecer Deus, a palavra é o caminho. Tá? Agora, se você simplesmente vai ler só por ler, desculpa, não vai te gerar fé. Mas você não pode começar a ler, como acontece com muitos presidiários que recebem a Bíblia e começam a ler as Escrituras. Sim, mas aí que e eu começam a aprender as Escrituras. Sim. E se convertem. Sim, veja, Hebreus, novamente vou voltar. Primeiro a gente se converte para depois ler a Bíblia. Mas aí que vem Hebreus 11:3. Qual que é o modelo que Deus age? Pela fé. Conhecereis Não. ou primeiro, crer e depois primeiro é crer. jeito? Primeiro ponto é crer. Nunca, tá? É o segundo. Veja, Hebreus 11:3. Pela fé. Primeiro ponto. Eu acredito. Eu sou presidiário, eu acredito que essa palavra é Deus que fala comigo. Aí eu vou. Pela fé, entendemos. O entendimento é o segundo passo da fé. Tá? É um processo. Mas primeiro eu tenho que ter fé. Esse é o ponto que estou batendo hoje. Tá? Mas Se a Bíblia eu não diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Mas aí eu vou voltar ao texto que está citando fora do O senhor contexto. está dizendo que a fé é um segundo passo? Veja, quando diz assim, a fé pelo ouvir, questiona. Não ouviram? Está vendo? Então, eles ouviram, mas não gerou fé. Por quê? Porque a fé, aliás, porquanto não estava misturado com fé naqueles que ouviram. Exato, mas o senhor não concorda que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Eu concordo que a fé vem pelo ouvir, mas aqueles que ouvem misturado com fé neles. Você percebe como que mas como é que é bem... mistura aí? Como é que... Isso eu acredito que mas esta é a palavra de Deus. Mas o que divide não é a palavra, juntas e medulas, alma, não é a palavra? Sim, mas aí, mas aí é outro essa contexto. Essa decantação para apurar. Mas eu não eu posso... tinha fé, ué. Eu ia sair de casa, pegava meu crucifixo, eu orava, rezava, sim, mas não é, eu beijava. aí não é um caso não é fé salvífica. Então, né? mas é fé. Mas é fé. Vamos para a opinião dos nossos ouvintes aqui, Dr. Cleiton Barbosa. Durante muitos anos, a teologia católica foi rejeitada pelos protestantes e eles usavam essa defesa, para não estudar a Bíblia como os padres. Luiz Cláudio está dizendo, paz do Senhor, amados, não somente ler ou fazer um estudo básico, a fim de adquirir conhecimento raso de ótica humana, mas é preciso consagrar e clamar pela revelação do Espírito Santo. Obrigado pela sua opinião, Luiz. O biblicista, rapaz, eu acho o contrário. Estudar a Bíblia exegeticamente, sem atribuir crença ao texto, a primeira coisa que se nota é o absurdo que esse livro é, as mentiras que ele contém. Ei, biblicista, me ajuda aí. Presbítero Wagner, como crer em algo que não se conhece? É por isso que as igrejas estão cheias e o povo vazio de Deus. Tiago Bugão disse assim, eu acredito que as experiências com Cristo nos traz mais fé, pois tem pessoas que não sabem ler, outros que são cegos, nem por isso deixam de ter fé. Luiz Fernando disse assim, não estudar a Bíblia pode sim gerar falta de fé, mas muito mais do que isso, a falta de conhecimento, pois de nada vale ter fé em falsos deuses ou heresias. Obrigado pela sua participação aqui também. João Lúcio Gonçalves de Matos, ontem ouvi dizer que a fé é uma palavra polissêmica,
podem explicar isso melhor? Vou deixar para o apóstolo explicar isso aqui. Hein, apóstolo? Essa aqui é uma palavra polissêmica. Eu nem sei o que é polissêmica. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu não sei? O pastor, o Ronald vai explicar para nós. O que ele está querendo dizer com isso, né? Tiago, capítulo 1, verso de número 21. Por isso, rejeitando a toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vidas, as vossas almas. Obrigado aí pela sua participação, Sidney, trouxe um texto para nós. Tiago Bugão está dizendo, como explicar os fariseus que eram estudiosos da palavra e nem por isso creram em Jesus? E aí, apóstolo, mais uma pedra no sapato? O negócio aqui é pedra no sapato só, irmão. É só pedra no sapato. Mas vamos lá. O grande desafio, e o ouvinte aí, fique ligado aí que no final sempre tem um desfecho. O grande desafio quando coloca na conta dos fariseus e tudo mais, é o mesmo desafio que acontece hoje. A gente vê pessoas que elas têm uma cadeira para o anjo sentar. Então, quem está aprendendo aquilo ali, ele chega na nossa igreja e a nossa igreja não tem cadeira para o anjo sentar. Mas ele aprendeu que tem uma cadeira para o anjo sentar naquele lugar. O que é isso? O dia que você lê lá que o Senhor dará ordem aos seus anjos, já combate. Lembra aqueles pregadores que falavam, num raio de 7 quilômetros, todo demônio saia. Gente, e quem mora 7 quilômetros e 1 metro? Então, o que é isso? É falta de conhecimento das Escrituras. Mas disse o texto que o irmão falou, que eles estudavam a Bíblia. Então, mas eles estudavam a Bíblia e Jesus disse o quê? Eu vim aqui fazer o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim ensinar a verdade para vocês. Então é possível estudar e não conhecer a verdade. É possível estudar erradamente. Se não tiver uma pessoa igual, se eu tivesse sido ensinado nessa igreja que o anjo sentou na cadeira do púlpito e que naquela cadeira tem um anjo, eu iria aprender o quê? Errado. Tá. Então, o que é que iria fazer com que eu aprendesse? Eu ia ter fé que o anjo está ali. Então, errado funciona sim. E o que é que vai fazer o certo funcionar? Estudar as Escrituras. Então, aonde que o anjo chegou e sentou? Não tem. Não tem. Então, para que nós vamos inventar? Não, eu tive uma experiência com Deus. E aí eu volto na sua conversão, e eu acho que não foi um pouquinho diferente, mas eu acho que veio confundir uma experiência com Deus de um modelo que Deus deixou. Deus, ele quebra o modelo, ele faz tudo, esquece isso. Só que tem um modelo. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu vou esclarecer essa dúvida estudando as Escrituras. O dia que falaram, vamos pegar uma parte assim, que é uma das últimas partes que a pessoa converte. Me explicaram sobre o dízimo. Tá. Aí é outro tema já. Não, deixa eu colocar. Eu não tinha fé quando caramba, mas estava escrito. Eu pratiquei. Pratiquei por quê? Porque foi o único texto que quem me ensinou falou assim, olha, esse negócio é tão sério que é o único ambiente que você pode fazer prova de Deus. O que fez com que eu aprendesse estudar? Porque quando eu vi a minha esposa... Se fosse dízimo, eu ia discordar do senhor desse texto. Mas não é dízimo. Eu ia discordar literalmente, tá? Não, mas estudar. Mas aí é outro ponto. Mas você entrega o dízimo por fé? Não, é outro tema. Tá? É por fé que você entrega? É por fé que você entrega a sua vida a Cristo? Não é esse tema. Mas se fosse o tema, eu ia discordar do senhor. Veja só. Eu quero citar aqui rapidamente, já que o senhor falou, né? Quando a gente fala de gerar fé, crescer na fé, meus irmãos, todos que estão ouvindo... O senhor tem a mesma fé de quando o senhor se converteu? Deixa eu falar. O senhor tem a mesma fé? Calma aí, eu estou falando. Não, mas tem. Veja só. Como é que a fé cresce? Como é que ela amadurece?
tá? Jesus, ele fala que o reino, tá? Eu estou lendo Mateus, tá? Capítulo 13, e o versículo 31, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos céus. Quando é que a tua fé vai crescer? Não é o fato de você ter a semente. Só ter a semente, só ter o conhecimento da palavra, não vai gerar fé em você, crescimento de fé. Tá? O que gera o crescimento? Quando o semeador semeou a semente. Tá? Tem muita gente, às vezes, que pega o texto fora do contexto, diz, não, a fé é como, aliás, mas é do tamanho... Todo mundo, não, peraí, o senhor mesmo já concordou, Não, semeou em todo mundo. Não, estamos falando aqui da pessoa. Se eu mas não foi semeada a palavra em todo mundo? Se eu tenho conhecimento e eu não vou agir conforme isso, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você não vai crescer na fé. Porque a fé, o conhecimento real da fé é a prática. Conhecimento é algo prático, conhecimento não é cognitivo. Mas como que eu pratico algo que eu não sei? E por isso tem muita gente que não pratica. Não, mas como que eu vou praticar algo que eu não sei? Eu estou numa série... agosto de Deus, o mês de agosto de Deus. Como eu vou saber o que o senhor gosta de comer se eu não conhecer? Como eu vou saber o que Deus gosta se eu não conhecer? Mas eu tenho fé em Deus. Então, mas agora você tem que conhecer. Sim. Agora, estamos falando de crescimento de fé. Se você recebe a semente da fé, como é que ela cresce? Somente, unicamente, quando você age, quando você planta. Tá? Então, o que eu quero dizer? A pessoa pode ser novo convertido. Não, eu só não entendi assim. Sim. Cresce sem estudar, mas cresce praticando. Eu não preciso estudar e vou praticar. A conta acho que ficou meio fora. Não, estou dizendo, você tem fé, tá? Você acredita. Eu vou praticar. Isso. Mas eu vou praticar o que eu não sei? Não, aí estamos falando aqui, quando disse assim o tema, né, já que o senhor quer pegar no tema, né, não estudar a Bíblia gera falta de fé? Tá? Eu estou dizendo que não, porque não é só estudar, não é conhecimento cognitivo. Não, mas a partida é estudar, não dá para você pular. Mas aí que o ponto... É possível estudar o terceiro colegial sem fazer a primeira série? Não. É possível, agora me responde, é possível estar desempregado? Não, calma aí. É possível estar desempregado com conhecimento técnico, profissional, fez faculdade e está desempregado? É possível? Não entendi. Veja só. Eu fui raciocinar um pensamento para falar só. aqui. É possível uma pessoa ser formada profissionalmente, fez a faculdade e está desempregado? Sim, ué. Então, a mesma coisa. Tem a ver com fé, ué. Isso é mercado de trabalho. Não, mas a mesma coisa. A pessoa... o senhor falou assim, eu tenho terceiro grau, não sei o quê. Não. A fé é outra coisa. Fé não tem nada a ver com emprego, com oportunidade, com mercado. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você está no deserto, você pode ter fé. Você pode estar no paraíso, ter fé. Mas se você não tem, tá, a ação... Você pode ser a pessoa que tem conhecimento de toda a área, mas se você não é uma pessoa que age à altura disso, você está desempregado. Se você conhece a Bíblia de capa a capa, mas você não age conforme ela, você não tem fé. A generalização é a pergunta. Não, mas exceção é uma outra coisa. Você precisa, nós precisamos edificar a nossa fé. Como é que você edifica? Só estudando? Não, claro, a gente já falou. O próprio Jesus disse, não sejais apenas ouvinte, mas praticante. Mas ele não falou, não sejais apenas praticante, mas ouvinte. Não precisa ser ouvinte, só praticante. Você não precisa ser ouvinte, mas praticante. Não, ele disse ouvinte e praticante. Quando o pastor Cláudio Apolinário nos convidou, porque ele está fora em relação à lei eleitoral, ele falou assim, Paulo, você pode me ajudar no programa? Eu disse, sim. Então vamos lá, sim. Tá, sim, acabou. Não. Me ensina, o que você quer que eu faça? Que dia, que hora? Como é que eu venho? Irmãos, vamos lá, irmãos. É o processo. Eu quero agradecer demais aos pastores aqui conectados com a gente. Eu vou lá na Bolívia, aos pastores da mesa. Falar com o pessoal dele lá. Exatamente. Nós precisamos aqui ir para as considerações finais.
acabando o nosso programa de hoje. Tenho certeza que você foi abençoado, edificado. Vou dar aqui 2 minutos para as considerações finais. Pastor Ronald, 2 minutos para a sua consideração final. Pode trazer aqui dica cultural, redes sociais, 2 minutos. Ok, maravilha, obrigado, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né? Concluindo o que eu quero dizer, o crescimento da fé tem a ver mais sobre o quanto você se permite agir conforme a Bíblia do que o quanto você conhece, tá? O diferencial na vida de qualquer pessoa está em quanto ele usa daquilo que ele conhece e não daquilo o quanto que ele conhece. Então, o quanto você acredita que a Bíblia fala a verdade te levará a valorizar ela. E quanto você a valoriza, fará que ela se torne a tua lente de interpretação do mundo. E assim ela direcionará as tuas decisões. E você agirá conforme ela e terá os resultados que ela te oferece. Romanos 10:10 disse: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o primeiro ponto é crer, logo eu entendo, tá? Então vamos seguir esse processo. Quando eu creio, logo vem a compreensão. A compreensão é uma consequência, ok? E as dicas culturais, né? Nós estamos no canal do YouTube. Tá? Metanoem, Instituto Teológico Metanoem, ou se você colocar meu nome, Ronald, Escola Bíblica, vai também aparecer que temos várias postagens sobre ensinos, ok? E nós estamos na nossa igreja em Jacareí, né? Lá na nossa igreja sede, amém? Deus abençoe. Aliás, no Instagram também tem rr.antessana, tá? Estamos juntos e no Facebook também. Obrigado, servo de Deus. Muito bom. Bom, apóstolo Paulo, 2 minutos também. Eu fiquei com o unha aberto, né? Mas tá bom, 2 minutos. Vamos lá. Meu Instagram é prpaulooficial, prpaulooficial. Sou pastor da igreja para sempre, né? Exerço a função apostólica no ministério. Então você vai lá, segue lá, tem umas lives, tem palavras. No nosso canal do YouTube, Igreja para Sempre, tem lá todas as séries de mensagens que temos pregado e com certeza você vai nos conhecer um pouco mais, vai edificar a sua fé, conhecendo a palavra e crescendo no conhecimento. Agora aqui, para fechar, Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Se Jesus, quando esteve entre nós, ele tivesse se calado, será que as pessoas olhariam para ele e diziam: eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no Senhor? Não. O que é que as pessoas viam nele? Claro que viam as ações, mas viam as suas palavras. Então, não tem como não estudar a palavra e termos a nossa fé sarada, curada, tratada. Não tem como não estudar a palavra e termos a nossa fé acrescida. Uma coisa você não pode se esquecer nunca. Numa sala de aula, tem 50 alunos, todos recebem a mesma aula, todos recebem o mesmo livro, o mesmo professor, o mesmo tempo e reagem diferente, mas todos são expostos ao ensino. Então, que você seja exposto ao ensino. E quando o ensino bate com as Escrituras, joia. Quando o ensino bate com a minha ideia, cuidado. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado aos pastores que estão aqui conosco. Nós vamos agora para as considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Meus irmãos, que tema importante para nós, um tema prático para a realidade da vida de todo cristão. Quero agradecer aqui demais os pastores que estão aqui na mesa conosco para contribuir conosco nesse tema importantíssimo. Alguns textos bíblicos precisam vir à tona. A expressão de Oséias, por exemplo, capítulo 4, verso 6, que diz: o meu povo falta e não é, meu povo perece não é por falta de fé, meu povo perece não é por falta de oração, o meu povo perece por falta de conhecimento. A expressão de João capítulo 7, verso 38,
quem crer em mim com qualquer tipo de fé, não, como dizem as Escrituras. Mateus capítulo 22, verso 29, vocês erram quando não têm fé? Não, vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tudo isso parte de um princípio que conhecer as Escrituras é fundamental. Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento, Jesus diz que o povo erra por falta de conhecimento das Escrituras, Pedro vai dizer também no seu livro que nós precisamos estar prontos a dar respostas a todos aqueles que nos pedem sobre a esperança da nossa fé. Então, tudo isso nos conecta à realidade de que a fé e as Escrituras precisam caminhar juntos. Desconectar fé das Escrituras é não só prejudicial, como um risco grande. Aquilo que uma geração tolera, a outra geração vai rejeitar. Então é preocupante quando nós estamos desconectando fé de Bíblia, fé das Escrituras. Embora Hebreus capítulo 4, verso 2 diga que ali há pregação e não a fé, o verso seguinte, irmãos, diz, porém nós que cremos. Ou seja, ali não está falando com crentes. O pastor Ronald diz que sim, mas o texto está dizendo que não. O texto está deixando claro, há o grupo dos crentes, verso número 3 em sequência do verso 2. Nós os que cremos. Então há uma expressão diferente ali dos contextos que estão ali. Então aquilo é um texto isolado, só há um texto para aquela realidade. O verso 3 já indica o verso 2 que nós estamos ali discutindo. E frente à nossa realidade, Tiago 1:22. Sede não somente ouvintes, mas vocês precisam ser também praticantes. Jesus diz que ele que ouve e não pratica, semelhante àquele que construiu sua casa sobre a areia. Ou seja, vem o vento, a tempestade, as ondas derrubam aquela casa. Então a realidade é, precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos buscar. A fé é gerada a partir dessa realidade também, mas não só estudar, praticar, não só conhecer, viver, não só ter informações, colocar elas em prática na realidade da nossa vida, para que nós não sejamos apenas como os fariseus que estudavam as Escrituras e não tinham a realidade de uma prática, de uma vivência, de validação daquilo que eles tinham como letra. Então, essa aqui é a minha consideração para você. Estude cada vez mais, vai cada vez mais fundo no estudo. E ó, tem que voltar esse termo, porque rolou até aqui no chat, leia Macabeus. Olha só. Vai ter que voltar esse termo. Então estude, mas pratique, conheça, mas viva, tenha as informações, mas coloque elas em prática. Isso vai transformar não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. E essa é a minha consideração final. Minhas redes sociais, você que está aqui nos ouvindo através do YouTube, vai lá para o Instagram, @PR Tiago Davi. O Tiago não tem H, é igual o da Bíblia, e o Davi tem um D mudo no final. @PR Tiago Davi, tudo junto. Você vai seguir a gente lá, vamos interagir juntos, estar presentes aqui para outros contextos. Indicação cultural, a equipe fez questão de não me deixar esquecer. Tem um livro muito bom para vocês. A Arte do Desenvolvimento é o livro que eu escrevi. Isso aí não pode. E você que quer ser meu aluno... Isso aí vai ser editado. Quer ser meu aluno para vai ser estudar teologia online conosco, @PR Tiago Davi ou @teologia.itc. Você estuda juntamente conosco. Os 3 pastores na tela para a gente dar um tchau aqui. Maravilha. Para os nossos ouvintes. Pastor Ronald, valeu. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Valeu, Deus abençoe. Você ouviu Debate da Vida. De volta, segunda, às 10:30 da manhã, nos 96.5.